Graça e paz a todos os irmãos e as irmãs em Cristo Jesus. Nós estamos reunidos sim, ainda que não todos aqui no templo, mas estamos reunidos ao redor da palavra do Senhor, contando com a presença do Deus das nossas vidas. E nesse espírito é que nós vamos engrandecer o nome do Senhor da igreja, o nome do nosso Deus. Eu quero iniciar lendo um texto do Salmo 145, os 7 primeiros versos. Um salmo de Davi, que fala da bondade, da grandeza, da providência do nosso Deus. E o texto sagrado nos diz assim: exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todos sempre, todos os dias te bendirei, e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-ão do poder dos teus feitos tremendos, e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua muita bondade, e com júbilo celebrarão a tua justiça. Como eu disse, é nesse espírito de adoração que nós estamos aqui reunidos, não é? Ainda que virtualmente. E a exemplo, ou com base no que lemos aqui, grande é o Senhor, muito digno de ser louvado. O nosso Deus é benigno, o nosso Deus é bondoso, e com júbilo nós queremos celebrar tudo aquilo que Deus é e tudo aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Vamos então agora cantar um hino do nosso inário, o hino número 18, Deus dos Antigos. É um hino, irmãos, que fala de realidades que nós precisamos trazer à mente nesses tempos tão difíceis. Fala que o nosso Deus é o mesmo Deus desde há muito tempo lá atrás. Ele é Deus dos antigos nesse sentido. Deus dos antigos, cuja forte mão rege e sustém os astros na amplidão. Ó soberano, excelso Criador, com gratidão cantamos teu louvor. Vamos entoar o hino 18, Deus dos Antigos. Com fulgor reluz
feche os seus olhos. Vamos agora agradecer pelas verdades que cantamos. Ó Deus, nós te glorificamos nesta hora, por sabermos, ó Deus, que o teu povo está reunido sim. Está reunido, ó Deus, para exaltar o Senhor. Está reunido para agradecer ao Senhor que tem nos sustentado até aqui. Agradecer-te, ó Pai, pela tua presença no meio de nós. E obrigado a Deus porque o Senhor nos livra, mesmo em tempos maus, mesmo num mundo em confusão. Nós ainda podemos ver, como lemos no Salmo, a tua bondade em nós e ao nosso redor. Toda honra e toda glória sejam dadas a ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos continuar lendo o Salmo 145, e eu peço que você então agora leia comigo, eu aqui e você aí, Salmo 145, mas a partir do verso 8 agora até o verso 21, até o final do Salmo, o mesmo Salmo 145, mas leremos a partir do 8 e até o final do Salmo. Leiamos então. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. O Senhor guarda a todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para todo o sempre. O texto bendito da palavra bendita do nosso Deus, não é? Vamos então louvar ao Senhor com cânticos, irmãos. Agora vamos nos colocar ainda mais de perto na presença do nosso Deus. Vamos cantar as verdades daquilo que Deus é, como dissemos no início, e daquilo que Deus tem feito, irmãos. Porque aqui estão relatadas, não é? As virtudes de Deus, aquilo que é o nosso Deus, e também as obras de Deus, aquilo que Deus faz e tem feito em nós e por meio de nós e através de nós, e também, por que não dizer, ao redor de cada um de nós. Nós vamos iniciar celebrando o amor do nosso Deus por cada um de nós. O ousado amor de Deus. Vamos cantar que esse amor é impressionante. É o amor infinito e ousado do Senhor por cada um de nós. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim.
tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas seu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Amém. O texto que nós lemos e também o cântico que vamos entoar agora fala de vários atributos de Deus. Ele fala da graça, ele fala do amor, ele fala do poder do Senhor
Ele fala que o nosso Redentor é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, ou seja, a história está em suas mãos. E se ele tem a história nas mãos, quer dizer que ele é o criador e o sustentador de tudo. Quer dizer que nada acontece que o pegue de surpresa. E é a graça dele e o poder dele, junto com o amor dele, quem nos faz caminhar, viver e vencer. Vamos então alegremente cantar. É a graça de Jesus. É a graça de Jesus que me faz caminhar. É o amor do Pai que me faz viver. O poder do Espírito está sobre mim e me faz vencer. Me faz vencer. É a graça. É a graça de Jesus que me faz caminhar. É o amor do Pai que me faz viver. O poder do Espírito está sobre mim e me faz vencer. E me faz vencer. Não há nada no mundo maior que o meu Deus. Todo o universo está em suas mãos. Ele é o Alfa e o Ômega. Os seus olhos de graça estão sobre mim. Ele se importa e me conhece bem. Ele é o Deus da minha vida. Da minha vida. 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 É a graça de Jesus que me faz caminhar. É o amor do Pai que me faz viver. O poder do Espírito está sobre mim e me faz vencer. Me faz vencer. Não há nada no mundo maior que o meu Deus. Todo o universo está em suas mãos. Ele é o Alfa e o Ômega. Os seus olhos de graça estão sobre mim. Ele se importa e me conhece bem. Ele é o Deus da minha vida. Não há nada. Não há nada no mundo maior que o meu Deus. Todo o universo está em suas mãos. Ele é o Alfa e o Ômega. Os seus olhos de graça estão sobre mim. Ele se importa e me conhece bem. Ele é o Deus da minha vida. Da minha vida. 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 Amém. Olha, irmão e irmã, que saudade de cantarmos todos juntos aqui no templo. Essas preciosidades para a nossa caminhada, não é? Que saudade. Eu penso que você também está alimentando. Mas um dia, logo em breve,
nós estaremos juntos. E é o tema do próximo cântico, que nós juntos podemos estar, porque foi o amor de Jesus que nos uniu. E nós então, por isso, como povo de Deus que somos, nós somos uma grande família. Nós dividimos o pão, nós vivemos juntos o amor de Cristo, e não há nada que possa derrotar aquilo que Deus planejou. Essa grande família, vivendo em amor e mostrando o amor para aqueles que estão ao nosso redor, juntos. Não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai que no céu está, em uma grande família pensou. Irmãos que dividem o pão e que juntos vivem o amor, que não negam um ao outro perdão, mas se lembram do que Cristo ensinou. Juntos podemos andar no amor de Jesus nos unir. De mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu. Muito mais do que o homem já viu. Não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai que no céu está, em uma grande família pensou. Irmãos que dividem o pão e que juntos vivem o amor, que não negam um ao outro perdão, mas se lembram do que Cristo ensinou. Juntos podemos andar, o amor de Jesus nos unir. De mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu. Juntos podemos andar, o amor de Jesus nos unir. De mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu. Muito mais do que o homem já viu. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque somos um povo unido pelo amor do nosso Redentor, não é? Nós vamos mais uma vez orar,
agora pedindo de uma maneira especial a bênção para mim e para você, quando vamos abrir a Escritura Sagrada e nela meditar, extrair dela um pouco das suas riquezas. Feche os olhos, vamos orar de novo. Obrigado, ó Pai, pela bênção que é cantar louvores ao Teu nome, reconhecer em alto e bom som as grandezas do Senhor e também, ó Deus, o modo tão gracioso como o Senhor tem nos conduzido. É a graça do Senhor que nos tem feito caminhar nesses tempos de confusão. Nós, ó Deus, agora precisamos ouvir a Tua palavra, queremos nela meditar, queremos, ó Deus, rogar, como o salmista rogou, que o Senhor nos desvende os olhos para contemplar as maravilhas da Tua lei, Pai. Fala-nos ao coração, à mente, nos desafiando para um viver cada vez mais do agrado do Senhor, um viver que abençoe e alcance outras vidas. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Eu convido você agora aí na sua casa a abrir a Escritura no Evangelho de João, no capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. Nós vamos ler, irmãos, do verso 1 até o verso 17. Repetindo então, João capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13, do 1 ao 17. Eu vou fazer a leitura, peço que você acompanhe com bastante atenção. É o registro da vontade de Deus, não é? Palavra do nosso Deus que nos diz: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés? Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Meus queridos irmãos, o objetivo da mensagem de hoje é mudarmos um pouco o foco. Em meio à crise, nós falamos muito de algumas coisas: de ter fé no Senhor, de confiar em Deus, de saber esperar, de que tudo vai passar. Assuntos verdadeiros, assuntos essenciais, é verdade, para atravessarmos o turbilhão de dificuldades nessa pandemia.
Precisamos falar disso mesmo. E nós vamos continuar falando destes temas. No entanto, a ênfase nestas coisas, irmãos, pode fazer com que eu e você vivamos nesta crise ensimesmados. Ou seja, voltados apenas para o nosso próprio umbigo, para nós mesmos, tendo uma visão tão somente individual e particular. Corremos o risco, irmãos, de contrair a síndrome do avestruz, colocando a cabeça na terra e pensando apenas naquilo que está nos atingindo, ou quem sabe naquilo que tem o potencial de fazer isso. Eu creio que Deus quer que o seu povo aproveite as oportunidades que a crise oferece. Na crise, Deus nos dá oportunidades. E uma grande oportunidade, uma porta aberta, vamos dizer, escancarada por Deus na crise, é a oportunidade do serviço. A oportunidade de servir. O maior testemunho que daremos como igreja nesses dias críticos, nesses dias atípicos, serviço. Me permitam até fazer essa colocação, essa mesma colocação, mas de uma outra maneira, como se fosse uma manchete de um jornal. Oportunidade de trabalho. Temos vagas para início imediato. O salário, a satisfação de ver o nome de Deus sendo glorificado e as bênçãos do Senhor derramadas na sua vida já e também no porvir. O local de trabalho, onde Deus te plantou. Devemos florescer onde Deus nos plantou. Os benefícios, ver vidas sendo alcançadas por meio de um testemunho bonito do Evangelho. O tempo de contrato, o tempo que temos nesta vida, não é? Quanto tempo eu e você temos aqui na terra? Temos o tempo até a nossa partida ou o tempo até o retorno glorioso do nosso Salvador? O contrato de trabalho dura então enquanto tivermos vida. Habilidades exigidas ou as exigências do empregador, exigência única. A disposição de servir ao próximo como uma expressão de uma vida grata e consagrada ao nosso Deus. Servir uns aos outros, irmãos, é uma forma simples de juntar, de reunir todas as passagens de uns aos outros da Bíblia numa única e grande ideia. Quando nós servimos uns aos outros, nós ajudamos uns aos outros a carregar o fardo de forma prática. Nós levamos a nossa mochilinha, é aquela ideia de Paulo escrevendo aos Gálatas, mas tem coisas, grandes fardos que nós não conseguimos levar sozinhos, e é servindo uns aos outros que esse fardo fica mais leve. Nós, figuradamente falando, sujamos as nossas mãos quando nós prestamos maior atenção aos detalhes da vida daqueles que estão ao nosso redor, daqueles que nos cercam. Se o nosso compromisso professo com Jesus não nos levar à sua semelhança, a uma vida parecida com a dele, nas nossas ações, então, na verdade, estamos zombando dele. Não o representaremos diante do mundo de forma correta, diante de um mundo em caos, diante de um mundo quebrado como é o nosso. Por isso, irmãos, precisamos primeiramente reconhecer o quão longe nós estamos de sermos de verdade, realmente servos, para então começarmos a nos tornar servos de verdade. E isso não é tão fácil assim como parece, porque via de regra, nós nos consideramos pelo menos regulares nesse quesito, não é? Será que somos mesmo? Qual é o caráter, quais são as ações de um servo? Os discípulos de Jesus também tiveram que aprender isso. Ali estavam 12 homens comuns, que passaram vários anos na presença de Jesus, como sabemos, e mesmo assim, eles não haviam aprendido nada, ao que parece, não haviam entendido nada, muito menos sobre serviço. Eram tão teimosos que disputavam por poder e por posição. Aqui no episódio narrado em João 13, Jesus ensinou claramente o que significa segui-lo.
mostrando qual é a implicação prática disso nos relacionamentos à nossa volta. João 13 descreve algo que Jesus fez na véspera da sua crucificação, que deixou os discípulos pasmos. Você notou que até o apóstolo Pedro fica ofendido. O que é que Jesus fez? O que é que ele quis que os seus seguidores entendessem enquanto ele se preparava para a morte? Numa situação como esta, nós talvez esperemos que o líder reúna todos e lhe dê instruções norteadoras, não é? Aquilo que poderia ser algo impactante, algo do seu legado. É o que Jesus fez. Mas ele fez de uma maneira totalmente dele, totalmente sua, de um modo único e até surpreendente. O que Jesus queria incutir na mente dos discípulos e na nossa mente hoje, ele o fez por meio de palavras, mas não só por meio de palavras, principalmente mostrando por meio de ações. João 13 é por isso um texto muito interessante. Como já disse alguém, irmãos, o seu objetivo é perturbar o confortável e confortar o perturbado. Aliás, toda a escritura, não é? Todo o restante da palavra do Senhor, o objetivo é esse mesmo. É perturbar aquele que está muito confortável e confortar aquele que está tão perturbado. O que nós aprendemos nesse trecho, irmão, sobre o caráter e sobre as ações de um servo? O que nós aprendemos aqui sobre servir como Cristo serviu, aproveitando uma das maiores oportunidades que Deus tem dado a mim e a você, como povo de Deus, nessa crise, que é o serviço. A primeira lição extraída do texto é que não são as circunstâncias que determinam se você deve servir ou não. Quando nós sofremos com as nossas dificuldades, qual é a primeira coisa que nós queremos fazer? Sendo bem sincero, eu creio que na verdade nada, né? Queremos que os outros façam algo por nós. Não é assim? Em períodos críticos nós queremos ser servidos, não servir. Uma das nossas desculpas mais comuns para não sermos mais amáveis e prestativos, quando estamos envoltos por dificuldades, são justamente as nossas circunstâncias. É só voltarmos no tempo para encontrar exemplos em nossas próprias vidas, ou não precisamos nem voltar. Vamos falar aqui de uma situação que é hipotética, mas que pode estar expressando algo vivido por você atualmente. Pense num pai de família, nesse isolamento, num pai de home office, atulhado de coisas para fazer, porque é incrível, não é? Que nós trabalhamos mais aparentemente agora em casa, não é? Então um pai ali trabalhando em casa, cheio de tarefas, os filhos dele correndo ao redor, pedindo mil coisas e fazendo barulho, e o pai lembra das suas tantas responsabilidades que ele tem que arcar até o final do dia, e ele pensa: será que meus filhos não entendem que eu tenho trabalho para fazer, muitas coisas em que pensar? Por que insistem em coisas assim tão sem importância? Será que não enxergam que eu tenho coisa realmente importante com que me preocupar? Esses são os pensamentos que passam pela nossa cabeça. E nós podemos até nos sentir culpados pela nossa impaciência. Mas aí, rapidamente, nós tentamos justificá-la, dizendo: eu teria mais paciência com eles se não tivesse de me preocupar com tantas coisas nessa crise. Ou eu seria um pai mais dedicado aos meus filhos se eles fossem mais obedientes e respeitosos. E o que queremos dizer, em outras palavras, é que se as circunstâncias ao nosso redor fossem outras, fossem mais fáceis, certamente seríamos melhores. Certamente ajudaríamos mais, nós olharíamos as situações à nossa volta e nós iríamos arranjar desculpas para não nos doarmos mais. As circunstâncias em que encontramos Jesus em João 13 são horríveis. Jesus sabia que a sua hora de morrer na cruz por pecadores tão egocêntricos como os discípulos ali e como nós havia chegado.
Ele sabia que a ira de um santo e justo Deus cairia sobre ele, seria derramada sobre ele dentro de pouco tempo. O castigo justo para todos os pecados do seu povo iria literalmente destruí-lo dentro de poucas horas. Mas o que é que ele faz, irmãos? Ele serve. Ele faz para os discípulos o que eles deveriam estar fazendo por ele. Ele pega uma toalha, uma bacia d'água, começa a lavar os pés deles. Teria sido fácil para Jesus dizer assim: será que vocês não estão entendendo? Será que vocês não sabem o que está prestes a acontecer comigo? Depois de tantos alertas que eu lhes dei, se liguem, acordem, é agora a hora de vocês me servirem. Mas ele não diz nada sobre as circunstâncias. Ele não diz nada sobre a situação ao seu redor. Ele não diz nada sobre aquilo que está para acontecer. Ele simplesmente serve, e sem pena de si mesmo. Na hora em que seria mais fácil ser egoísta, Jesus é completamente altruísta. E isso, infelizmente, não é normal. Infelizmente, isso é raro, é até surpreendente. Então, olhando para nós mesmos, ao sermos desestabilizados por uma crise como essa do novo coronavírus, ao termos as nossas agendas rasgadas, vamos dizer assim, pelo próprio Deus, servir a outra pessoa parece até um ato de exceção. Não deveria ser, mas é. Foi isso que Jesus fez, e Ele quer que nós façamos igualmente, façamos o mesmo. Essa é a primeira lição. As circunstâncias ao nosso redor não determinam se devemos servir ou não. A segunda lição, sobre o caráter, sobre as ações do servo, que o texto nos fornece, é que o merecimento de uma pessoa não determina se você deve servir ou não. Jesus não só serve em meio à sua maior crise, Ele também serve àqueles que não merecem ser servidos. Quando Jesus olhava para cada um naquele quarto, eu me pergunto, irmãos, o que é que lhe passava pela mente? Porque ele viu Judas, que logo o trairia, o entregando às autoridades romanas, e o nosso mestre sabia disso antecipadamente. Ele viu Pedro, que logo negaria que tinha qualquer ligação com Jesus. Repito, Jesus sabia disso de antemão. Ele viu os outros 10 discípulos que usariam os pés que ele estava lavando para fugir, para dar no pé, no momento em que Jesus mais precisaria deles. Mesmo assim, Jesus se ajoelhou e serviu. Se ajoelhou e serviu a todos eles. A tentação de usar as nossas circunstâncias como desculpa para evitar o serviço é grande, mas tão grande quanto, irmãos, é a tentação de avaliar uma pessoa e de decidir não servi-la porque você acha que ela não merece, ou então você acha que ela não saberia valorizar a sua ajuda. Quem sabe? É verdade que nós encontramos pessoas egocêntricas que acham que é o seu dever responder a qualquer um dos seus pedidos, dos seus desejos. Tem disso sim. É verdade também que há pessoas para quem você faz tudo o que estiver ao alcance e na sequência elas te olham e dizem que você ainda não fez o suficiente. Tem disso também. Esse tipo de pessoas realmente não merece o nosso serviço. Elas nos tiram do sério, nos tiram da base, né? No entanto, é nessa hora que nós temos que olhar para Jesus. É nessa hora que nós temos que nos lembrar de Jesus e reconhecer que somos cristãos. E que o cristão reproduz o que Cristo faria em nosso lugar. Talvez você seja um daqueles que acredita se dar bem com qualquer pessoa. Sabe? Aquele tipo que, aonde você entra, onde está, você se dá bem, a sua simpatia contagia, você não tem problema com ninguém e nem ninguém contigo. Se esse for o seu caso,
Ou você ainda não viveu muito tempo, você é muito jovem, ou você foi capaz de se esconder da maior parte das pessoas, da maior parte dos seres humanos. Algum dia, alguém vai entrar na sua vida e vai te colocar numa situação que você nunca antes enfrentou. Ou talvez você seja alguém que se aventurou pela vida de outras pessoas e se machucou muito, se machucou demais. E aí você jurou nunca mais se expor a um relacionamento que o deixou ou que possa deixá-lo tão vulnerável. Você então se tornou frio, cuidadoso ao extremo. A palavra cuidadoso nem se aplica bem aqui. Mesmo assim, Jesus, com o seu exemplo, te chama para se expor à vida de outros, porque isso é ser cristão. Jesus não diz que vai ser fácil, mas o que ele diz, irmãos, é que essa é a única circunstância em que você pode realmente encontrar o sentido da vida. Porque na ótica cristã, você encontra a vida morrendo para si mesmo. Você encontra a vida cuidando dos outros, de forma, às vezes, arriscadas até. Nós podemos dar graças a Deus pelo fato de Jesus ter se aproximado dos seus discípulos, mesmo sem eles merecerem. Romanos 5:8 pode nos ajudar aqui. Você se lembra do que diz esse texto? Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. À luz desse texto, irmãos, e à luz do referencial de Cristo, responda sinceramente: quem é que faz com que você queira desistir de servir? Quem abusou da sua cota de compaixão e cooperou para que você se tornasse assim frio? O Senhor Jesus mostrou que é possível servir a essas pessoas também. Jesus quer que você sirva a essas pessoas, justamente essas pessoas. Esse é o espírito do cristianismo. Isso é ser cristão. Aliás, é interessante mencionar aqui, o fato de estarmos seguindo a Cristo não significa que o alvo disso é sermos pessoas melhores. Eu já ouvi isso, irmão e irmã, até em orações na igreja, em atividades da igreja. O Senhor nos faz pessoas melhores. Eu tenho para mim, irmão e irmã, que pessoas melhores o mundo pode produzir. O que Deus está, através do seu Espírito, querendo operar em nós, não é simplesmente nos tornar pessoas melhores, porque nós não somos apenas voluntários, nós somos discípulos. Ele quer que sejamos, na verdade, mais e mais parecidos com Cristo. Isso é muito maior do que simplesmente sermos melhores pessoas. E o servir dessa forma que Cristo está nos mostrando é ser cristão. Quando servimos aqueles que não merecem, nós somos transformados. E Deus usa isso de modo poderoso na vida dos outros. Então pare por um instante e pense em uma ou duas pessoas que mais impactaram positivamente, significativamente a sua vida. Pensa aí. Gente que marcou positivamente a sua vida até aqui. Você não pode encontrar nessas vidas, nessas pessoas, serviço, humildade? Será que não foi isso responsável em grande parte por essa influência tão grande na sua vida? As pessoas que mais marcaram as nossas vidas foram as que mais serviram. E de um modo especial, as que mais serviram a Deus no serviço a nós e a outros, independentemente do nosso próprio merecimento. Jesus serviu porque era a coisa certa a fazer, era justo, e também porque ele sabia que era a única forma de livrar os seus discípulos da escravidão do amor próprio, da busca vazia, fútil, pela glória pessoal. E que impacto isso teve na vida dos discípulos, irmãos, e na história da humanidade como um todo. Então não sirva só quando o outro, aos seus olhos, merecer. Isso é um engodo, isso é um engano, isso não é
cristianismo, isso não é vida com Cristo, vida cristã. O merecimento de uma pessoa não determina se você deve servir ou não. Mas nós temos ainda uma terceira lição extraída aqui do texto. A sua posição não determina se você deve servir ou não. Eu creio que agora nós chegamos aqui à parte mais bonita dessa história. Vamos nos lembrar, Jesus sabia quem ele era. No versículo 1, nós vemos que Jesus está ciente da sua volta ao Pai, não é? É dito aqui no verso 1, ora antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. No versículo 3, irmãos, nós vemos que Jesus sabia também que ele tinha toda a autoridade nos céus e na terra. Olha o que diz o verso 3, sabendo este, está se referindo a Jesus, que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, ou seja, ele era o rei do universo, como sempre foi, e o poder e toda a autoridade nos céus e na terra estavam nas suas mãos. Em outras palavras, Jesus sabia que ele era Deus. Ele não devia nada a ninguém. Ele era, como sempre foi e sempre será, autossuficiente. Ele não precisava de ninguém. Porém, mesmo assim, ele decidiu se humilhar. Mesmo assim, ele decidiu lavar os pés dos discípulos. Esse ato maravilhoso, irmão, seria superado apenas pela humilhação da cruz. A humilhação que ele suportou ali voluntariamente na cruz. Então, irmãos, estejamos em alerta. Porque a nossa cultura nos conta uma grande mentira. Que o objetivo principal nessa vida é subir. Não importa como, não é? E nos coloca no rumo de olhar para os desonestos. E de tantas vezes querer imitá-los. Nós somos tentados a acreditar que nós só encontramos propósito, realização, significado nessa vida, numa carreira profissional que vai avançando, não importa como. Mas Jesus nos diz que tudo isso é encontrado quando nós nos rebaixamos. Jesus e o seu reino estão então, é isso que eu quero dizer, em veemente colisão com os valores desse mundo caído, porque Jesus nos chama a seguirmos a sua postura. Em que estágio, irmãos, em termos de serviço você e eu estamos? Em algum momento nessa semana, no meio do isolamento, distanciamento social, em algum momento nesses últimos dias você serviu quando as pessoas lhe disseram que você é que deveria ter sido servido? Eu já contei isso aqui na Betel, tempos atrás. Eu creio que foi no meu primeiro ano aqui de pastorado. Se você fosse pastor, o que é que você faria se, ao chegar para o culto, você encontrasse dois irmãos da igreja discutindo assim, acaloradamente, e descobrisse que o motivo da discórdia era um balde com pano e água suja? O que você faria? Você, como pastor, chamaria a atenção dos dois, mandaria que eles lavassem o pano, jogassem a água fora, ou você serviria? Você daria ordens, respaldado pela sua posição pastoral, ou você aproveitaria a ocasião para servir? Esse é um fato verídico. Um pastor conta que viveu realmente essa situação. Graças a Deus não foi aqui na Betel. O mais triste é que a confusão toda havia se instalado porque um dos irmãos, o presbítero, havia exigido que o outro irmão, o diácono, cuidasse daquilo. Só que o diácono havia retrucado, dizendo que o irmão presbítero havia chegado antes na igreja e poderia ter resolvido aquilo bem antes. E o presbítero também retruca, dizendo: mas você é diácono, é da sua função. O pastor, ao se inteirar do que estava acontecendo, ele se lembrou de Jesus. Ele lembrou de João 13. Então ele, diante dos dois irmãos, se abaixou, pegou o balde com água suja, o pano sujo, se dirigiu ao tanque, os dois olhando, jogou a água fora, lavou o balde,
fez o que tinha que fazer ali, até que estendeu o pano no varal e entrou de novo no templo. O resultado: acabou a briga. Irmão e irmã, onde e quando em sua vida você tem tido o privilégio de servir a pessoas que ocupam funções, vamos dizer, subalternas em relação a você? A sua posição não determina se você deve servir ou não, até porque qualquer posição humana é lixo. Somos todos filhos do nosso Pai. A essa altura você consegue ver o quanto o egocentrismo está presente nos nossos relacionamentos? Sempre que lemos João 13, nós devemos enxergar quantas vezes fracassamos diariamente nesse ponto. Nós devemos ver como nós somos, irmãos, centrados em nós mesmos. Você já fez isso? Já fez um retrospecto das suas posturas nesses tempos de isolamento? Da pandemia? E você já notou quanto, na maior parte dos seus dias, você concentrou-se em você mesmo, centrou em você mesmo? Mas apesar do nosso egocentrismo, Jesus nos chama para esse tipo de serviço, um serviço humilde. E eu creio, irmãos, que há aqui uma quarta lição, e que nós não podemos encerrar sem falar dela. É que só quem entende a graça de Deus pode servir aos outros também graciosamente. Um outro fato nos chama muita atenção aqui no episódio narrado em João 13. Quando Jesus se aproxima de Pedro para lavar os seus pés, Pedro não aguenta ver Jesus nessa posição, ele não quer permitir que Jesus prossiga com aquilo, ele fica indignado, não é? Aquele era um ato de um escravo, afinal, não de um mestre. Vejam, irmãos, o que Jesus disse, verso 7. Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço, não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. E quando Pedro protesta, ele diz assim: olha, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Se eu não lavar você, você não poderá fazer parte do que eu pretendo fazer na sua vida. O que essas palavras significam? O que Jesus diz, irmãos, é aquilo que ele está fazendo, simboliza algo muito maior. O seu serviço humilde de lavar os pés dos discípulos apontava para aquilo que dentro de poucos dias ele faria na cruz. Mas em vez de água seria o seu sangue a ser derramado ao dar a sua vida por eles. O sacrifício do seu sangue é o agente purificador que lava os pecados dos seus discípulos e os transforma em templos vivos nos quais reside o Espírito Santo. O que Jesus está dizendo para Pedro e também para nós, irmãos, de modo enfático aqui, é que primeiramente eles tinham que entender a sua graça. Porque se ele, Pedro, não se humilhar, se nós hoje não nos rebaixarmos, e não reproduzirmos em nossa vida esse tipo de serviço, nem Pedro, nem eu, nem você teremos parte com ele. Jesus sabe que se homens e mulheres orgulhosos não se humilharem para receber graça, nunca serão capazes de compartilhar essa graça, da mesma forma que Jesus se dispôs a nos servir. Apesar dos discípulos não terem entendido o que Jesus estava fazendo naquele momento, tudo veio a fazer sentido após a sua ressurreição, a vinda do Espírito Santo. O que os transformou em servos não foi uma nova revelação dos céus. Eles foram transformados radicalmente porque vivenciaram a transformação espiritual interior, originada por Jesus, por aquilo que Jesus fez por eles ali na cruz. Os discípulos entenderam por causa daquilo que experimentaram, e isso os transformou em homens completamente diferentes. Nós também precisamos desse entendimento, mesmo entendimento, para que possamos servir as pessoas de modo efetivo, não apenas no discurso, mas na prática. Carecemos do poder e da graça de Deus, irmãos, que está à nossa disposição para manifestarmos o caráter e as ações de um servo. Em resumo, o que eu quero dizer é que o serviço é algo natural na vida daquele que já foi lavado por Cristo.
Se alguém falha repetidamente nesse quesito, então é melhor que vasculhe o seu coração, a fim de comprovar se de fato o que está aí dentro é o coração de um cristão. Olhem o que Jesus diz no verso 10. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. O que Jesus quer dizer aqui? Jesus está falando sobre o relacionamento deles com Deus, dos discípulos com Deus, o nosso com Deus. Eles tomaram banho, o que significa que eles estão num relacionamento com Deus pela fé em Cristo. Eles foram justificados, mas Jesus diz que o banho, por mais importante que seja, precisa ser acompanhado por outros atos de purificação. E a ideia aqui é de que isso seja diário, não é? O lavar os pés. Eles andavam por aquelas estradas poeirentas do deserto. A primeira coisa que tinha que ser feita quando chegavam em casa era, ou em qualquer lugar, era ter os pés lavados, lavar os pés. E nas casas que tinham escravos, o escravo é que fazia isso. Jesus é quem aqui agora faz. Ele estava apontando para a graça diária da santificação. É necessário que a purificação diária, por meio da vida, morte e ressurreição de Jesus, seja aplicada na nossa vida a todo tempo. Um outro modo de dizer isso é que você e eu não podemos viver da graça do passado. Todos os dias, é algo renovado, todos os dias eu e você precisamos da graça de Deus de hoje para hoje. O nosso dia a dia nos reserva dificuldades, irmãos, e como os dias atuais estão reservando isso para nós: conflitos, discórdias, incertezas. Ainda mais, repito, em tempos em que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Crise econômica, crise política, crise na saúde. Tem muitos momentos em que nós vamos nos perguntar: está valendo a pena? Como Asaf, a respeito do qual estudamos há alguns domingos. Nessas situações, irmãos, será preciso que a obra do Espírito na minha e na sua vida nos lembre do nosso próprio pecado, nos lembre da graça disponível também para pecadores como eu e você. Arrependimento e fé diários, que devem ser o nosso estilo de vida diário, lavando os pés diariamente, porque isso nos rebaixa e nos ergue ao mesmo tempo. Quando foi a última vez que você foi chamado a servir a alguém? O que fez você se aproximar desse alguém? Foi porque você se lembrou da sua própria grandeza e decidiu repartir um pouco da sua luz com outro? Como muita gente tem feito, né? Deus te livre e me livre de ajudar alguém, e faz questão de tirar uma foto, né? E postar. Se foi isso que o motivou, o seu serviço foi inútil e desprezível. Quando foi a última vez que você prestou bons serviços a alguém, mesmo sabendo que ninguém estava ali para ver o que você estava fazendo, ninguém estava ali para bater nas suas costas, para reconhecer, para elogiar? E o que é que levou você a fazer isso? Em algum nível, você estava ciente da graça que Cristo lhe ofereceu, do modo como Ele te serviu, apesar da sua própria decadência? Você desenvolveu o desejo santo de carregar o fardo de outra pessoa por causa do fardo que Cristo tirou dos seus ombros? Você desejou servir essa pessoa para dar glórias através disso ao Senhor da sua vida? Se foi isso que te motivou, foi a graça, foi a expressão da graça diária de Deus em ação na sua vida. O serviço que Jesus nos prestou por meio da sua obra não foi apenas para que pudéssemos receber o perdão pelos nossos pecados, não foi apenas para termos um futuro no céu, foi também para que pudéssemos ter a motivação correta e diária para mudarmos o presente ao nosso redor através do serviço.
Não recebemos apenas a promessa de uma vida após a morte, irmãos, ainda que essa promessa seja bendita e gloriosa, mas também recebemos a promessa de uma vida totalmente nova e única antes da morte. E eu quero concluir fazendo aqui algumas aplicações. No versículo 17, Jesus diz que se sabemos estas coisas, seremos bem-aventurados se as praticarmos. As bênçãos vêm quando conhecimento e atos coincidem, não é? Quando servimos, nós estamos vivendo o que Deus nos criou para vivermos. Deus nos criou para servirmos a Ele, no serviço uns aos outros. O que cremos, irmãos, não é visto apenas por aquilo que dizemos, está intimamente ligado àquilo que fazemos. Irmãos, Deus tem nos dado veículos para ter contato uns com os outros nesses dias, não é? O YouTube, as reuniões de oração de segunda a sexta, escola dominical e culto aos domingos, isso tem sido abençoador. Mas se a sua vivência cristã nesses dias está tão somente fincada nisso, e se não há atos concretos de serviço ao próximo como expressão do seu relacionamento com Deus, irmãos, está tudo perdido. É servindo uns aos outros que nós colocamos pés na nossa fé. O serviço humilde é um sinal de que o Espírito Santo está operando em nós. Uma pergunta: a sua fé é reconhecida pelo quê? Pelo modo como você canta? Pela sua prática antes da pandemia, vindo todos os domingos à igreja? Isso é importante, mas está longe de ser aquilo que de fato seja uma prática cristã. Como seria se eu e você fôssemos de verdade servos de alguém na prática durante essa próxima semana? Consta da missão da Betel que o nosso propósito é sermos uma igreja que alcança vidas. Então é oportuno, irmãos, nós refletirmos acerca do serviço que nós prestamos a Deus no serviço ao próximo. E existem algumas formas práticas de serviço que nós fazemos muito bem em analisar para praticar com alegria, para a glória de Deus. Primeiro tipo de serviço é o serviço anônimo. Servir de forma anônima, ou seja, oculta. Isso afeta positivamente quem não sabe nada sobre você. Já parou para pensar nisso? Leva alegria, o serviço anônimo leva a alegria a quem talvez nunca saiba de onde veio a bênção. Você pode servir de forma anônima. Existe também o serviço de pequenas coisas, tão desprezado por nós, não é? Como suprir uma necessidade pontual de alguém que está aí em pleno isolamento. Talvez seja um serviço diário, repetitivo, que exija um sacrifício constante, mas pequenas coisas. Os verdadeiros problemas, irmãos, muitas vezes estão nos detalhes, se encontram nos detalhes. E eu e você, como cristãos, não para sermos pessoas melhores tão somente, mas como discípulos de Cristo, para refletir a imagem de Cristo em nós, para darmos o testemunho de que a graça de Deus nos alcançou, eu e você podemos e devemos servir com pequenas coisas. Podemos também falar do serviço de proteger a reputação alheia. Quando nos preocupamos tanto com o outro, que nós não só não difamamos as pessoas, nós zelamos por elas. E quando alguém começa a falar de alguém sem base, sem motivo, sem provas, nós nos levantamos para servir a reputação uns dos outros. Podemos também mencionar aqui o serviço de ser servido. Eu creio que esse é um dos serviços que mais a gente tropeça. É um ato de serviço, permitir que os outros nos sirvam. Nós devemos receber, irmãos, graciosamente o serviço prestado por alguém. Quem por orgulho recusa-se a ser servido, está falhando. Está falhando porque não está se submetendo à ação de Deus em seu favor.
E está falhando também porque está desconsiderando a dinâmica dos dons espirituais dos irmãos, não é? O meu irmão tem dons que eu não tenho. E Deus, por sua graça e pelo seu poder, capacitou ele para servir-me e a outros. De forma que, ao sermos servidos, nós estamos servindo. Ainda podemos mencionar, nos referir aqui ao serviço da cortesia. Tem muito crente que também falha nesse aspecto. Não tem cortesia. Atos assim têm sido cada vez menos vistos na sociedade ao nosso redor, tantas vezes na igreja, ou até dentro de casa. Nós viramos pessoas despersonalizadas. Mas sirva aos outros, irmão e irmã, sendo cortês, cultivando gestos e atitudes que por si só, sem palavras, demonstrem o amor de Cristo que está no seu coração. E um bom jeito de começar a agir assim é dentro de casa, repito. Comece a ser mais cortês dentro da sua casa, a fazer favores quando ninguém pede, a ser o primeiro a fazer quando é solicitado algo. O serviço da cortesia. O serviço da hospitalidade também. Ser hospitaleiro é deixar as pessoas confortáveis, é ser simpático, acolhedor. Servirmos aos outros quando nós somos assim hospitaleiros. Lembra do que a Bíblia disse sobre isso? Chega a dizer que alguns, sem o saber, hospedaram anjos. E também podemos falar do serviço de ouvir. Você já parou para pensar que o primeiro serviço, o mais básico, que nós podemos prestar uns aos outros, o mais fácil, consiste em ouvir as pessoas. Assim como o amor a Deus começa com ouvir a sua palavra, assim o começo do amor ao próximo está no fato de nós aprendermos a ouvir mais. E nós não precisamos nem de treinamento para sermos bons ouvintes, porque nós não temos que dar as respostas corretas para ouvirmos bem. Na verdade, irmãos, tantas vezes as respostas corretas ou a preocupação em responder corretamente se constitui num obstáculo para ouvirmos, porque estamos mais ansiosos por dar a resposta do que mesmo para ouvir o que o outro tem a dizer. E de quebra, ouvir aos outros acalma, disciplina a nossa mente, até mesmo para ouvirmos mais atentamente a Deus. Eu creio que Cristo, na crise, nos convoca para o ministério da toalha. O ministério da toalha. Para uma vida de serviço verdadeiro, desprendido, atencioso, amoroso, sem interesses. Que a nossa oração seja: Senhor, eu gostaria tanto que o Senhor me trouxesse à mente, várias vezes ao dia, alguém a quem eu possa servir. Você tem orado assim? Ou a sua oração é exatamente o oposto? Senhor, manda alguém para me servir. Que Deus molde em nós o caráter de um servo, que em meio à crise nós sirvamos como Cristo, nosso Redentor, serviu. Que enquanto a crise durar, não sabemos até quando vai isso, mas enquanto a crise durar, ampliemos o alcance dos nossos braços. Que as nossas ações reflitam o coração de um servo. Assim vidas serão alcançadas. Assim o testemunho do Evangelho será dado em alto e bom som, com cores multivivas, não é? E o nome do Senhor certamente será glorificado. Amém? Vamos então nesta hora consagrar as nossas vidas cantando. Nós vamos dizer ao nosso Deus que nós queremos viver as verdades dele no compromisso de sermos bênção na vida do próximo. Aproveitando talvez uma das maiores oportunidades que Deus tem nos dado na crise. Vamos dizer ao nosso Deus: cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, que seja a tua voz, que seja os teus olhos, que sejam os teus pés. Vamos dizer, cada vez que eu tocar num rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que não se faz mais,
Cada vez que em silêncio eu doar a outra face, que sejam as mãos do Senhor, que sejam a graça do Senhor e o amor do Senhor. E finalmente, vamos dizer a Deus cantando: cada vez que eu tocar num ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, eu serei as tuas mãos. Que venha então a tua graça e o teu amor. Vamos cantar. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, seja teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar no rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, sejam tuas mãos, seja tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Cada vez que eu tocar no ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, serei tuas mãos, sem a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, Eu quero te servir, eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. glórias ao nosso Deus. Pena que já está acabando o culto ao nosso Senhor, não é? Momentos preciosos. O culto é valioso, é precioso. Deus se agrada de ser cultuado, mas nós somos ricamente abençoados. Que Deus durante essa semana te acompanhe em tudo, esteja ao seu lado, que você firme a fé e a confiança, renove a sua confiança no Senhor e que saiba, reconheça
que esta crise está nos dando oportunidades de servir ao nosso próximo. Possamos agradar ao nosso Deus servindo. Vamos orar mais uma vez? Eu quero chamar aqui, não combinei nada com ele, viu? Mas eu quero chamar aqui o presbítero Danilo, para que venha nos dirigir nessa oração ao nosso Senhor, oração de consagração. Ele vai orar, em seguida eu vou impetrar a bênção, encerrando assim o culto desta noite. Você então, feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade tão grande que tivemos, de mesmo nas nossas casas, podermos cultuar o Senhor. Como nós estudamos essa semana, Pai, nas nossas reuniões de oração, nós somos o templo, nós somos a igreja, nós somos as pedras vivas, ó Deus, que o Senhor edificou. Nós te agradecemos, ó Pai, por poder cantar, por poder louvar e por podermos, ó Deus, sermos ministrados pela Tua palavra nesse momento. E nós pedimos, ó Pai, que o Senhor realmente nos faça ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque Ele mesmo sendo Deus, se esvaziou, foi obediente, tomou a forma de servo, obediente até a morte e a morte de cruz. E nós queremos, ó Deus, seguir as pegadas do nosso Mestre. Nós queremos, como discípulos, replicar o comportamento do nosso Senhor. E por isso, ó Deus, faz de nós servos, pessoas, ó Deus, que se preocupam em Te obedecer, em estender a mão, em ser úteis, ó Deus, na vida, na sociedade, na igreja, de alguma forma. Nós não podemos, ó Deus, ficar em casa, intocados, com medo. Nós queremos avançar no serviço, ó Deus, nos despir de qualquer vaidade, de qualquer orgulho, ó Deus, de querer o aplauso, de querer as luzes da ribalta, de querer reconhecimento. Nós queremos fazer como se fosse para o Senhor. Nós queremos dedicar o nosso serviço ao Senhor. Faz de nós, ó Deus, verdadeiros servos, pessoas que dedicam a sua vida em favor de pessoas, que dedicam a sua vida em favor do Evangelho. É o nosso pedido, é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus conosco estejam e conosco permaneçam, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Deus os abençoe, meus irmãos. Um forte abraço.